Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que muito bem. Muito obrigado por estar aqui no programa Cris Grazina Online. Hoje nós vamos apresentar mais uma entrevista especial falando sobre política, sobre a realidade e contexto da nossa cidade de Campinas, mas também abordando questões nacionais, evidentemente, até pela relevância aqui do nosso convidado especial. Nos nossos estúdios de hoje, no Canal 8, nós estamos recebendo ele que é economista, professor da Unicamp, do Instituto de Economia, atualmente presidente da Fundação Perseu Abramo, a fundação do Partido dos Trabalhadores, e que também foi candidato a prefeito por 2 oportunidades na cidade de Campinas, o professor Márcio Postman. Muito obrigado, viu, professor, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Satisfação está contigo aí e todos que estão nos acompanhando. O professor Márcio Postman, que é um dos principais autores e pensadores brasileiros sobre a temática do trabalho. Então, evidentemente, a gente vai tentar explorar ao máximo aqui do seu conhecimento, né, professor? Porque a questão do trabalho, ela é central para qualquer economia, mas aparentemente, com certeza, na verdade, para o Brasil na atualidade. Nós estamos com um número muito grande de desempregados, aproximadamente 12 milhões, se não me engano, né? E sem a perspectiva de retomada, aparentemente, de um nível de empregabilidade que a gente viu há pouco tempo atrás. A que se deve isso, professor? Não há dúvida que o trabalho segue central na vida humana. É difícil, na verdade, nós imaginarmos qualquer um de nós ter uma identidade sem estar, de alguma forma, vinculado ao trabalho. E nós estamos, de fato, vivendo um momento crítico, na medida em que nós não apenas temos uma quantidade significativa de pessoas desempregadas, no conceito que o IBGE utiliza, que é o chamado desemprego aberto, que é aquela condição em que a pessoa está procurando trabalho, ela não tem trabalho e tampouco exerce qualquer atividade superior a 2 horas por semana. Isso significa dizer que alguém que porventura tenha lavado um carro, vendido alguma coisa para sobreviver num período superior a 2 horas na semana, para o IBGE deixa de ser desempregado e passa a ser então muitas vezes trabalhador subutilizado, que é uma segunda categoria e que nos permite olhar a situação do trabalho no Brasil e perceber que a cada 3 brasileiros, um está procurando trabalho, ou seja, alguma coisa em torno de 30% da força de trabalho brasileira está nesse desespero. E temos também uma situação que é justamente o avanço da precarização dos postos de trabalho que estão sendo gerados, em grande medida sem acesso à legislação trabalhista e muitas vezes com uma jornada de trabalho relativamente menor, E nesse caso a gente percebe justamente uma subremuneração, uma condição que já foi estudada lá no século XIX, que os ingleses denominaram working poor, ou seja, trabalhadores pobres. Tinha um momento em que as pessoas, ao trabalharem, ao receber uma remuneração, essa remuneração, em geral, estava acima das necessidades básicas e, portanto, ao trabalhar, ele saía da condição de pobreza. Hoje nós estamos vendo no Brasil que, infelizmente, o tipo de ocupação que está sendo difundida são ocupações que não permitem às pessoas terem uma renda para sair da pobreza. Então, continuam trabalhando, porém, num nível de renda muito baixo. Professor, a gente está vivendo um momento onde se defende a desregulamentação do trabalho. Nós temos os Ubers, aplicativos, onde as pessoas buscam algum refúgio, na impossibilidade de arranjar um emprego formal, vão para os aplicativos. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma reforma trabalhista, que tirou uma série de direitos dos trabalhadores e veio também no bojo desse discurso que os direitos trabalhistas atrapalhavam a economia, inclusive a geração de empregos. E essa desregulamentação, que vem nesse contexto todo, acabou que, mesmo com a aprovação da reforma trabalhista, o milagre prometido em função dessa aprovação não aconteceu. Como que se explica isso? Por que não aconteceu? E o que de fato deveria ter sido feito para que os empregos sejam retomados no Brasil? Bom, de fato, nós não temos experiência internacional, de medidas que reduziram direitos sociais e trabalhistas que resultaram em elevação do emprego. Quer dizer, individualmente, talvez as pessoas possam imaginar, se houver uma redução do custo de contratação, se reduzir direitos sociais trabalhistas,
como no caso, inclusive, a própria Previdência Social que está sendo debatida agora, não é? Se custar menos para o empregador, o trabalhador, esse empregador vai contratar mais pessoas porque caiu o custo de contratação. Não é? Isso seria válido, não é? Na verdade, se ocorresse para uma ou outra situação. Mas como é uma mudança da legislação geral, quer dizer, há uma redução do custo de trabalho para todas as empresas infelizmente, não farão esse movimento de contratação porque elas dependem de que haja alguém que vá comprar o que produz. Então, ao reduzir o custo do trabalho, cai o nível de renda da população e torna cada vez menor a capacidade de consumo. Portanto, o que determina um emprego numa economia não é o custo do trabalho, mas sim se há ou não demanda para a produção que as empresas produzem, não é? Então, o que nós estamos vendo no Brasil? Que hoje a economia brasileira, em 2019, ela é quase 5% menor do que era em 2014. Então, uma economia que está andando menos do que estava e, portanto, ela vai contratar menos trabalhadores. É inexorável, né? Porque nenhum empregador vai contratar por filantropia, até porque se fizer dessa forma, corre o risco de quebrar o seu empreendimento. Agora, o empregador vai contratar mais pessoas se houver demanda para o que produz. Não é? Então, por isso que, a nosso modo de ver, é um equívoco acreditar que reduzindo o custo do trabalho, você vai, na verdade, fazer com que a economia ande. Na verdade, gera um efeito contrário. Portanto, a saída não está na redução do custo do trabalho, mas, pelo contrário, há o estímulo a voltar a crescer. E nós somos um país que tem praticamente uma quantidade enorme de obras paralisadas, um país em construção, falta de tudo no Brasil. Um déficit habitacional, por exemplo, não é? Um país que tem um mercado interno potencial enorme. Então, a saída, nosso modo de ver, seria voltar a crescer, estimular o crescimento, porque a partir desse encaminhamento nós voltaríamos justamente a ter as vagas que foram surrupiadas nos últimos 5 anos. E, professor, agora mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, né? Porque continua também de alguma forma relacionado ao tema do trabalho, você disse, me permita me chamar de você, né? Você disse recentemente em palestras que proferiu que a sociedade que deu origem ao PT no final dos anos 70, 80 e 80, não existe mais. Inclusive o mundo do trabalho mudou, né? E a sociedade brasileira é outra e a retórica da esquerda, de modo geral, se eu entendi bem, está ultrapassada, né? Então, dito isso, qual é o Brasil que existe hoje, também em relação ao trabalho, embora a gente já tenha falado um pouco sobre isso, com o advento dos novos aplicativos e tudo mais, e o que o Partido dos Trabalhadores, enquanto um partido muito importante para a esquerda da América como um todo, né, um partido gigante, muito expoente ainda no que se entende como esquerda, está fazendo para se atualizar a sua retórica? De fato, nós partimos justamente do entendimento que o Brasil está vivendo uma mudança de época, né? Ou seja, nós estamos diante de uma época nova, uma época diferente daquela que vínhamos, na verdade, desde a década de 1930, né? Quando houve ali, em 1930, a construção e o encaminhamento de um projeto de sociedade urbano-industrial, né? Uma sociedade que dependia muito da base industrial, né? Nós vivemos aqui na região metropolitana de Campinas, que é uma região que está fundamentada ainda na indústria, mas não há dúvida que há um movimento de esvaziamento da indústria, não é? Até por certo descuido aqui da gestão local, mas de toda maneira o que é importante chamar a atenção é que há no país como um todo um movimento de desindustrialização precoce, né? É precoce porque, infelizmente, sem que a totalidade da população tenha tido acesso aos bens industriais, não é? Nós estamos, na verdade, reduzindo o tamanho da indústria brasileira. Se nós analisarmos hoje a juventude que fica buscando um emprego por um determinado tempo e depois passa a outro tipo de trabalho... 3 em 3 meses. E aí você pergunta para ele, o que você é? Ele diz, olha, eu sou qualquer coisa. Quer dizer, eu posso ser comerciante, mas posso também ser entregador, posso trabalhar nos serviços. Ou seja, ele não tem uma identidade como no passado na sociedade urbana industrial, né? Então, essa sociedade, na verdade, está carente de instituições que possam representar os seus anseios, que possa dialogar acerca dos seus problemas. Porque na sociedade passada, não é, o partido, o sindicato, as associações de bairro, moradores, associações estudantis, elas na verdade representavam e davam identidade para uma parte do tempo da pessoa. Ou seja, se a pessoa é trabalhadora, tem um sindicato. Se a pessoa é estudante, tem uma associação estudantil. Se ela é moradora, associações de bairro. Mas esse indivíduo na sociedade de serviços, na verdade, ela requer um tipo de instituição que tenha, de certa maneira, condições de representar na sua totalidade. Seja como trabalhador ou não trabalhador, não é? Seja como dono de casa, seja como mãe, seja como pai.
Então, essas instituições estão carentes e por isso talvez nós possamos partir para entender um pouquinho que as instituições que mais são contemporâneas dessa realidade não são os partidos, não são os sindicatos e são cada vez mais as igrejas, são cada vez mais inclusive o próprio crime organizado. São instituições que dialogam melhor com essa realidade. Eu diria que as igrejas e o crime organizado já fazem parte da institucionalidade. As milícias, não é? Há quem diga, inclusive, que elas têm articulações, não é, por dentro das instituições, por dentro de partidos, por dentro da administração pública, dentro de instituições governamentais, não é, até jurídicas, porque há uma estratégia de preparação, porque na medida em que a crise da sociedade avança, não é, que há um recuo do Estado, na verdade, essas instituições se apresentam, não é? Então, caberia aos partidos, aos sindicatos, sociedades pretéritas se atualizarem em relação a essa nova sociedade, se quiserem, de fato, exercer a sua atividade, pois, do contrário, ficarão cada vez mais com descrédito e menor capacidade, de certa maneira, representar e dirigir mudanças necessárias no país. Professor, é tão curiosa essa realidade que, por exemplo, depois um pouco da eleição do Dória em São Paulo, na cidade de São Paulo, saiu uma pesquisa que dizia que as pessoas se identificavam com esse discurso do empreendedor e tal. Então, o que acontece? O cara não tem mais um emprego formal na indústria. Aí ele monta uma barraquinha de cachorro-quente. Ele assume o discurso do empresário. Ele fala, eu gero emprego. E a causa dele, a insatisfação, e eu nem estou julgando como errado isso, não tô achando que Está descrevendo. Estou descrevendo. Ele fala assim, não, eu quero pagar menos imposto, porque o Estado está me roubando, porque eu emprego aqui meu sobrinho e meu amigo, e eu tenho que pagar para... Então você tem porque é uma pessoa ainda que não é um grande empresário, não é uma pessoa rica, é alguém ainda de setor mais popular, mas que não dialoga com o discurso dos partidos hoje de esquerda, que tá para trás, né? Quando você fala de direito trabalhista para esse sujeito, ele não vê muita... Para ilustrar esse exemplo que você está dando, inclusive, né? Você pega capitais importantíssimas do Brasil, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Belo Horizonte. Né? Nas últimas eleições para prefeito, quem foram os eleitos? Né? Se você pegar em São Paulo, o Dória, que não é um político, digamos, se apresentou como gestor, alguém vinculado mais aos ricos. Né? No Rio de Janeiro, um pastor ganhou as eleições. E em Belo Horizonte, um presidente de clube de futebol. Quer dizer, na verdade, é algo que destoa da trajetória, não é, de um sistema eleitoral que, de certa maneira, não valoriza os partidos, não é, que estimula o voto em pessoas e não em ideias e não em programas. Então, nós terminamos colhendo, na verdade, um resultado aquém da necessidade. Né? Se você pegar, por exemplo, agora a última eleição em 2018, não é, o setor do agronegócio, que é constituído basicamente por 40 mil proprietários rurais que dominam 50% da terra agriculturável, eles foram responsáveis, na verdade, pela eleição de mais de 270 deputados federais e senadores. Que é uma coisa estranha, porque, na verdade, é um setor que representa 6, 7% do PIB, não é? Uma parcela pequena da população, mas tem uma vocação eleitoral impressionante. Nada contra o agronegócio ter sua representação, mas nos parece extremamente demasiada diante do conjunto da sociedade brasileira. Muito obrigado por continuar assistindo o nosso programa Cris Grazina Online. Hoje numa entrevista muito especial com o professor Márcio Postman, economista, presidente da Fundação Perseu Abramo, que está aqui nos nossos estúdios já comentou, na verdade, sobre a questão do trabalho e questões nacionais. E agora a gente vai se dedicar mais a falar sobre questões municipais. Evidentemente que não dá para fazer um marco, né, entre uma coisa e outra, porque Campinas, pela relevância que tem, né, nacional, acaba também, quando a gente discute a cidade de Campinas, acaba discutindo o Brasil de alguma forma. Né? De maneira mais focada, professor, você já foi candidato a prefeito em Campinas por 2 vezes, né? Gostaria de saber se o senhor vai sair de novo, se há essa vontade sua, se existe essa discussão, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. E, uma vez saindo, e muito provavelmente o Partido dos Trabalhadores vai ter candidato próprio, eu creio que sim, não imagino que poderá ser diferente. Qual é a leitura que o Partido dos Trabalhadores faz da cidade de Campinas? Qual será o discurso que o PT vai apresentar para Campinas para tentar motivar as pessoas a apostarem no seu projeto? Nós estamos envolvidos, né, num trabalho de preparação para o entendimento e ação a respeito das eleições do ano que vem. Isso em termos da Fundação Perseu Abramo, né? Nós estamos fazendo um diagnóstico com muita humildade, porque, na realidade,
o PT viveu um ciclo de ascensão e de presença nos grandes centros metropolitanos, né? Já fomos aqui, inclusive, em Campinas por 2 vezes, o PT exerceu a prefeitura, não é? E tivemos em outras cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, entre outras, mas na verdade o PT se afastou dos grandes centros, não é? E hoje é um partido que está, na verdade, respondendo por cidades de menor tamanho do ponto de vista demográfico, não é? Bem, portanto, é preciso ter humildade para entender o que aconteceu, né, diante desse quadro que nós estamos vivendo. E há já sinais bastante interessantes de serem considerados, não é, que nós estamos assistindo em relação, na verdade, a um processo de esvaziamento da metropolização, ou seja, há um movimento de concentração da população em cidades médias, que são as cidades que mais têm crescido, por exemplo, não é? O PT foi, na verdade, um partido que se sustentou e tornou-se praticamente protagonistas em regiões industriais, e com a desindustrialização ele foi perdendo uma base importante. Veja que no contexto nacional o PT teve muito mais voto e presença no Nordeste, onde a base industrial é relativamente menor do que a região Sul e Sudeste, não é? Que teve um passado industrial e não teve mais, e está, de certa maneira, se distanciando em relação a isso. Nós temos também um outro elemento importante, que eu diria assim, que está relacionado ao processo de envelhecimento da população. Quer dizer, nós estamos falando hoje de uma população com 60 anos e mais, por exemplo, que é maior do que a população jovem. Não é? Então, a mudança demográfica, que significa reconhecer, na verdade, que são realidades distintas da sociedade, que são novas demandas que precisam ser reconhecidas, não é? Tenho temas vinculados, na verdade, ao problema do trabalho, o problema da saúde e educação. Saúde é uma coisa muito grave em Campinas, né? Sem dúvida. Isso se agravou, infelizmente. Exatamente. E tem se agravado? E o estranho é porque, na verdade, Campinas significou, na verdade, um centro de referência para o Brasil em relação à saúde pública, né? Pela presença das suas universidades, a própria Unicamp, a PUC, por exemplo, entre outras, né? Um complexo de saúde que envolve inclusive, a indústria de fármacos, né? Quer dizer, é uma potência, mas na verdade vem perdendo, infelizmente, a ação e capacidade de responder aos anseios da população, né? Então, nós estamos, na verdade, num processo de identificação dessa realidade, de um processo de escutar melhor a sociedade, né? Porque sabemos que se trata de uma sociedade diferente do passado e nós não podemos ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, é preciso, na verdade, reconectar com a sociedade, com as cidades e saber do seu potencial, né? E, obviamente, nós estamos falando aqui de Campinas, que é a 11ª cidade mais rica do país, né? E que passa por problemas bastante graves, como se fosse, inclusive, uma cidade pequena, porque vem perdendo receita, não tem sabido, na verdade, dialogar com o setor empresarial, do ponto de vista de atrair empreendimentos, né? A cidade vem perdendo, na verdade, indústrias, empresas, devido ao custo exorbitante, né, de funcionamento aqui. Não tem tido capacidade de alterar, digamos assim, um modelo de mobilidade, não é? Nós temos hoje processos, você falou aí das plataformas, não é, digitais, não é? Esse é um processo inovador importante que deveria, na verdade, estar mais presente na política pública, porque de um lado, né, a mobilidade através das plataformas permitiu que parcela da população que não usava, por exemplo, o serviço viesse a usar, porque você põe 3, 4 pessoas dentro de um carro, o custo é menor que o ônibus, não é? E se você olhar o transporte coletivo, ele vem perdendo, na verdade, usuários, não é? Tornando um custo relativamente elevado para o setor patronal e também demandando um recurso crescente do próprio orçamento municipal. Então, me parece que há uma má gestão do ponto de vista do recurso existente, uma tributação crescente. Subsídio. Exatamente isso. Paga o subsídio, a passagem é cara, a qualidade é ruim, é lógico que a pessoa vai andar de Uber. Então, na verdade, você precisaria, a nosso modo de ver, uma administração pública que dialogasse melhor com as novidades, com a modernidade, não é? Quer dizer, nesse sentido, assim, é uma cidade com grande potencial, uma cidade muito rica. Veja, nós ainda estamos aqui na região metropolitana com uma atividade em que cada prefeito cuida do seu local, não é? E quando nós temos experiências como agora, que está em curso no Nordeste, que é o consórcio que reúne 9 governadores em torno de ações que são favoráveis para todos. Nós não vemos isso na região metropolitana de Campinas, não há uma liderança
entre os prefeitos que pudesse conectá-los, né, em torno de uma agenda comum. Porque a questão do lixo, a questão da água, não é? A questão da saúde, a segurança, são questões não podem ser tratadas individualmente. O crime que acontece em Sumaré é muito próximo. Um criminoso pode se evadir para Campinas, para Hortolândia, muito rápido. Se não existir um enfrentamento conjunto dessa realidade, eu acho que é difícil você ter algum êxito também. Né? Então, mas veja, é uma região pujante. Não é? Nós estamos falando uma região metropolitana das principais do Brasil. Sim. Não é? Digamos assim, é uma área, do ponto de vista mundial, não é? Que é uma base de presença de empresas transnacionais, ou seja, é uma cidade com enorme potencial, todavia sem liderança, sem capacidade, na verdade, de construir o novo e fica, na verdade, reproduzindo o velho. E isso nos leva a crer, na verdade, que há um descrédito, infelizmente, da população em relação à política, porque, infelizmente, a política deixou de ser a possibilidade de transformação da vida, da qualidade de vida das pessoas. Então, aí as pessoas olham, por exemplo... Então, assim, é perigoso quando a política passa a não representar o anseio das pessoas, né? E você acha, professor, que o PT vai conseguir, sabe, motivar as pessoas a fazê-las acreditar que é possível uma Campinas mais pujante, mais moderna? É difícil, não é? Quebrar essa apatia, de certa forma? Sinceramente, eu não acredito que se o PT não mudar a sua prática, a sua forma de ação, não é? Quer dizer, como dizia o Einstein, não se pode esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa, não é? Então, eu diria assim, é absolutamente fundamental, não é, que o PT tenha essa capacidade, essa humildade de reconhecer que é necessário fazer uma mudança profunda, não é? Mudança do ponto de vista da sua interação com a sociedade, com a sua representação, com a sua pauta. Isso significa ouvir melhor a sociedade para poder, de fato, fazer dos anseios da sociedade um instrumento em que a política mude as condições de vida, não é? E há, inegavelmente, essa possibilidade, essa vontade. Veja que o PT está, na verdade, concluindo um processo interno, democrático, de oxigenação de suas lideranças. Talvez seja um dos poucos partidos que faça eleição interna, né, em que todos os filiados têm condições de votar. Exatamente, para poder se transformar. E nós fizemos aqui em Campinas, como em mais de quase 5 mil cidades do país, esse processo interno. Há um novo diretório municipal, há um novo presidente. Não é? Inclusive eu quero saudar, que é o Carlos Orfei, né? Exatamente, uma liderança jovem. Fomos do movimento estudantil juntos, acompanhei... Seu contemporâneo. Contemporâneo. E fiquei muito feliz com a notícia de que ele tinha, então, vencido as eleições. Então, quero mandar um abraço para ele aqui, muito especial, uma pessoa jovem e um líder nato, né? E vocacionado justamente nesse processo de transformação, junto com todos os que foram eleitos, para uma mudança interna do partido, que precisa reconectar-se com a sociedade e fazer justamente desse movimento a possibilidade, então, de liderar uma mudança profunda na cidade de Campinas. Sim. Professor, tem uma questão também que creio que seja fundamental, que a partir, sobretudo, do impeachment da Dilma, houve uma polarização maior, né? E a esquerda, os partidos de esquerda têm tido maior dificuldade para dialogar com outros campos da política, de centro e tal. E isso pode repercutir nas eleições de 2020, pela dificuldade de se fazer uma coalizão até partidária, né? Como que vai ser isso, assim? A esquerda, nem falo só do Partido do Trabalho, como é que vai trabalhar? Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa ampliar, não dá para ampliar com todo mundo, ou por qualquer coisa, né? Está no radar do PT, porque pode ser uma chapa pura. PT, vice, né? Vice, o candidato da cabeça de chapa, mas há uma tentativa de dialogar com outros setores da política, que não necessariamente são de esquerda, mas que podem ser solidários a um projeto renovador de cidade? Eu acredito que há um movimento de maturidade das lideranças nacionais, estaduais e locais em relação à construção de uma frente. Uma frente do ponto de vista político e programático. Nós já temos experiências concretas, né? A Fundação Perseu Abramo, ela na verdade faz parte de um fórum do B, PDT, PSB, PROS, PCB, PPS, não é? São na verdade uma construção cujo objetivo é, de fato, não estar vinculado à questão de nomes, personalidades, mas, sobretudo, numa questão de programa, de entendimento do que deve ser feito.
E temos tempo hábil, eu diria assim, para poder construir isso, porque, do contrário, nós podemos correr o risco, na verdade, de reproduzir o passado, e isso é profundamente lamentável e crítico. Então, está no entendimento, na consciência, digamos assim, das lideranças dos partidos, reconhecer, né, que muitas vezes a ação conjunta, convergente, ela é muito mais frutífera e positiva do que a ação individualizada. Nós voltamos para o último bloco dessa entrevista tão agradável, tão enriquecedora por conta do conteúdo que foi colocado aqui, e vamos continuar falando sobre a cidade de Campinas. Professor, há uma dúvida, né? Se a eleição municipal de Campinas, no ano que vem, nessa eleição, vai se reproduzir a polarização nacional do ano passado. Se nós teremos, então, um candidato que vai representar, vamos dizer assim, o ideário mais bolsonarista, que polarizaria, então, com um candidato mais à esquerda, que muito provavelmente, ou muito possivelmente, poderia ser um candidato do PT. Ou não, se de repente a campanha vai se situar numa polarização de aprovação ou não do governo Jonas. Como que o senhor entende esse cenário e no que o senhor aposta, né? Então, nós tivemos por 20 anos, entre 1994 e 2014, uma polarização, o centro da polarização se dava entre o PT e o PSDB, não é? Olhando do ponto de vista nacional, quer dizer, a eleição de 1994, né, de um lado o Lula como o segundo candidato mais bem votado e o primeiro o Fernando Henrique Cardoso, que ganhou no primeiro turno. Nesse primeiro turno, a somatória dos votos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula chegou a 83% dos votos, tá certo? Você pega 2014, e aí isso vai se repetindo a cada 4 anos. Então, em 2014, na eleição entre Dilma e Aécio, no primeiro turno, não é? Também a somatória dos dois candidatos equivaleu a 75% dos votos. Mas ainda, 4 votos a cada 5, basicamente, para os dois. Bom, mas me parece que isso diz respeito ao passado, porque na eleição de 2018, não é? Então, a somatória dos votos de Alckmin, do PSDB, e de Fernando Haddad, do PT, equivaleram a 34% dos votos. É muita diferença. Então, me parece que esta polarização entre PSDB e PT possivelmente não vai se dar. Né? Nós temos uma referência que é, na verdade, o governo Bolsonaro e também as forças que estão em torno do lavajatismo. Isso se expressa em termos nacionais. Eu não sei se teríamos, na verdade, essa polarização no espaço local, né? Porque o Bolsonaro, na verdade, foi um candidato vitorioso, mas que não tem um enraizamento partidário. O PSL, na verdade, está sendo constituído, ele não é, na verdade, um partido tão presente. Ele até pode vir a ganhar eleições e se fortalecer, mas isso é uma incógnita. Quem sabe até o intento do Bolsonaro nesse momento. Exatamente. Mas também a gente teve aqui em Paulínia, eleições recentemente, né, fora do calendário tradicional, onde o candidato do PSL, ainda que muito bem votado, não conseguiu polarizar, né, não conseguiu imprimir essa polarização pró-Bolsonaro contra Bolsonaro. As questões locais se sobrepuseram a essa aprovação ou não do governo Bolsonaro. Possivelmente, sim, possivelmente nas cidades que não tenham tanta população, não é, a questão local, não é, as referências locais sejam, na verdade, o maior atrativo. Agora, há dúvida em relação às cidades maiores, não é? Que, na verdade, a questão nacional se coloca, até porque, de maneira geral, será muito difícil, porque nós teremos uma eleição num quadro econômico muito desfavorável, não é? E que se sabe que a resolução de problemas locais, por exemplo, como o tema da saúde, né, o tema da educação, o tema da segurança, dificilmente podem ser resolvidos exclusivamente pelo prefeito. Ele depende de uma articulação com o governo estadual, governos nacionais, ou até mesmo de uma ação articulada, um consórcio que possa, de certa maneira, se colocar como uma alternativa. O exemplo concreto é o que está acontecendo justamente na região do Nordeste, em que você tem um consórcio de 9 governadores, não é? Que, enquanto o governo Bolsonaro disse assim, olha, é fim para o programa Mais Médicos, sou contra o programa porque é cubano, etc., tem lá a sua visão. Os governadores do Nordeste, não, para nós o Mais Médico é fundamental e nós vamos dar sequência a ele. Então, eu estou querendo chamar a atenção que estamos diante de algo novo, não é? Que é a possibilidade, na verdade, de você saber que o governo federal e o governo do estado não têm condições de ajudar o município. Aliás, até esse tem sido o discurso, agora recentemente, do atual ministro da Educação, que diz o seguinte, olha, não venham procurar o governo federal que não tem dinheiro para o setor privado, não tem dinheiro para o setor, cada um se vira.
Então, temos um quadro novo, eu diria assim, em termos de elementos, né, que vai ser bastante interessante acompanhar qual a reação do eleitor dentro desse quadro, não é? Porque nós estamos vendo, de certa maneira, um descrédito crescente do governo Bolsonaro, não é? Ao mesmo tempo, um descrédito do próprio projeto lavajatismo, com várias, na verdade, explicitações de como foi feito. A partir da Vaza Jato, os vazamentos do Glyn. E a Operação Lava Jato foi muito importante nas eleições passadas em relação a, na verdade, um cerco que ocorreu praticamente em torno do PT. Sim. Então, são questões novas que nós não sabemos muito bem avaliar. Qual vai ser, por exemplo, o papel do presidente Lula? Não é? Ele segue preso, mas há a iminência de tornar-se livre, inclusive, diante da insustentável argumentação e decisões que foram feitas, não é? Sem levar determinados cuidados. Então, isso tudo são elementos novos que possam, na verdade, alterar muito o jogo eleitoral. Até porque a população, se você olhar do ponto de vista da totalidade, cresce os indecisos, aqueles que não estão apoiando um lado nem um outro e que possivelmente deixam para decidir o voto cada vez mais próximo da eleição. Não é? Então, antecipações em relação ao que pode ocorrer no ano que vem de certa maneira, muito arriscada, dado esse quadro de instabilidade que estamos vivendo. Como diria o Marco Maciel, vice do Fernando Henrique, tudo pode acontecer, inclusive nada. Pois é, mais ou menos isso. Que loucura, né? Porque no caso de Campinas, o que me instiga uma dúvida é porque, ao mesmo tempo que se tem um representante ou um postulante a ser mais, a absorver esse ideário bolsonarista, você tem o Partido dos Trabalhadores, que é muito forte na cidade, mas você tem uma figura intermediária, que é o PSB, que é o próprio partido do atual prefeito Jonas Donizete, que terá seu candidato próprio, só não sabe quem exatamente. Então, como que isso complica a polarização? Porque vamos supor que o Partido dos Trabalhadores vá ao segundo turno, como muitos apostam. Polarizar com o PSB é uma outra polarização do que a polarização com o Bolsonaro. A estratégia no primeiro turno, como vai ser, né? O PT vai para a eleição com um discurso mais nacionalizado, apontando os erros do Bolsonaro, ou nunca pode até fazer isso, ter que se dividir na crítica ao Jonas, que não necessariamente, o Jonas e o seu indicado, né, o indicado ao PSB, não necessariamente é o representante desse ideário mais conservador hoje que polariza com o PT. Então, é uma dúvida, assim, estou ansioso, na verdade, para saber o que vai dar isso aí. Eu acredito que a dinâmica dos partidos vai depender justamente da conjuntura nacional, não é? Mas também dependerá da capacidade dos partidos, em especial o PT, saber escutar a sociedade, o que as pessoas estão dizendo, seus anseios, suas dificuldades. Porque, na verdade, ali a eleição municipal, ela deveria responder, não é, às necessidades do cotidiano do cidadão, não é? Então, o problema do custo da tarifa de ônibus, a ausência de emprego, a piora na saúde pública, não é? A perda de eficiência da educação, por exemplo, não é? O processo de envelhecimento da população que não encontra resposta do ponto de vista de políticas públicas. Então, há uma agenda própria do indivíduo, não é? Que mesmo a gente sabendo que há limites da ação municipal, porque também há uma articulação nacional, né? Mas você precisa responder a isso, porque não é uma eleição nacional, não está votando ao presidente da República, é o prefeito que tem que cuidar, não é, da segurança, tem que cuidar do passeio público, tem que cuidar da praça, não é isso? Então tem questões muito imediatas, porque é esse o papel que, em tese, deve exercer um prefeito decente, não é, e consciente da sua responsabilidade. E talvez esse discurso, essa linguagem aproxime as pessoas, porque também talvez uma nacionalização em demasiado do debate, as pessoas vão achar uma coisa meio vazia, né? Assim, poxa, tudo bem, eu sei que o Bolsonaro não vai bem, ou o Dória, né? Mas e aí? E o meu bairro? E o asfalto aqui de casa? Né? Acho que isso pode ajudar bastante. O que pode você associar que decisões que estão sendo feitas no plano nacional e que pessoas que defendem isso aqui, qual o resultado concreto, né? Se você diz que o Estado não é para resolver nada, que tem que privatizar, então as pessoas, qual o papel da política pública? Por que eu prefiro o prefeito, se ele não tem condições de responder às minhas dificuldades? Acho que esse debate é importante de ser feito, né, para dar melhor condições às pessoas tomarem a decisão.
Professor, eu gostaria de ficar muito tempo aqui conversando contigo, mas a gente tem uma limitação de horário e você também tem outros compromissos agendados ainda para hoje, então eu gostaria de agradecê-lo muito pela presença aqui nos nossos estúdios e lhe desejar boa sorte em tudo que planejar aí nas disputas políticas. Você teve uma certa cautela, né? Quando eu perguntei se seria candidato a prefeito, me respondeu de uma maneira mais diplomática, mas eu vou reiterar essa pergunta, porque acho que é de interesse da população de Campinas, então desejo boa sorte, independente de qualquer coisa. Ainda que é necessário lembrar que o pessoal do PT anda com sorte, até ganhando a Mega Sena esses dias. Gostaria de perguntar se foi o senhor que estava lá no meio desse grupo de militantes que acabou ganhando, né? A Mega Sena do Bolsonaro, né? Diz que o Bolsonaro está até querendo sortear ele mesmo as próximas esferas, para ver se não tem uma certa ideologização do sorteio, né? A Mega Sena sem partido, talvez, né? Não, quero dizer que eu gostei de vir aqui, eu acho que um diálogo bem informal. Quero parabenizar pelo teu trabalho, por esse esforço, na verdade, de permitir, não é, que o debate não seja feito da forma com que vem sendo feita no Brasil, em que há praticamente um pensamento único, não é, em que você distorce ou impede que visões díspares possam ser apresentadas, não é? Mas eu não fiz parte da Mega Sena, aliás, eu não jogo, então dificilmente teria alguma possibilidade de ganhar, não é isso? E em relação à questão do quadro eleitoral, eu diria assim que há uma preocupação, acho que ao invés de você ter nomes e candidatos, não é, que é na verdade o repetir o passado. E repetir passado não produz resultados, pelo menos para o PT, no meu modo de ver, exitosos. É fundamental, na verdade, um processo de reconexão do partido com a sociedade, não é? De tentar, na verdade, construir uma visão sobre o que é Campinas, o que é a região metropolitana de Campinas, porque o Toninho, né, na nossa lembrança, ele, na verdade, ajudou a construir uma visão sobre a cidade de Campinas. Só que essa cidade não existe mais. É uma outra cidade que precisa ser constituída, porque não se trata, na verdade, de disputar a eleição por disputar, mas, sobretudo, disputar a eleição para ganhar e ter capacidade de governar para mudar.